Deus, ele nos conhece profundamente, não é? Ele conhece o nosso coração. Diferente do homem que julga o outro pelos seus atos, Deus não. Deus sabe a verdadeira intenção do coração. E ele sabe que muitas vezes um ato não reflete aquilo que o coração deseja. Por isso o julgamento de Deus é justo, porque ele julga com base na verdade. Isto é muito importante, porque nós não precisamos dizer para Deus que nós temos medo, que nós estamos inseguros. Deus nos conhece. Por isso que muitas vezes, quando nós planejamos algo para a nossa vida, até mesmo algo que nós devemos fazer na obra de Deus, a dimensão do nosso planejamento é menor do que a perspectiva divina. Porque quando nós fazemos um plano, nós normalmente colocamos aquilo que nós nos achamos capazes de fazer. Não é verdade? Você não coloca para você uma missão impossível. Sendo que quando Deus nos chama, Ele olha para nós não apenas na perspectiva daqueles dons e talentos que eu tenho, mas também a partir da manifestação da sua graça, da manifestação sobrenatural divina sobre a minha vida, que poderá fazer com que eu realize obras que eu nem sequer poderia imaginar. Tudo isso para a glória dele e tudo isso por ele. Um grande exemplo disso está no livro de Josué, no capítulo 1. Moisés, o grande líder de Josué, ele morreu. E o Senhor falou no capítulo 1, versículo 2, olha, meu servo Moisés é morto. Logo, Josué, dispõe-te e passa esse Jordão. Isto é, Josué, logo após o falecimento de Moisés, foi chamado por Deus e recebeu de imediato uma missão. Certamente ele se sentiu inseguro, porque quem fazia tudo ali era Moisés e ele cooperava. Não é? Certamente Josué ele não se sentia capaz. Tanto que quando nós olhamos as orientações que Deus deu para Josué, né? Seja forte, corajoso, era exatamente porque ele iria se sentir fraco e talvez inseguro, com medo. Mas o interessante é que nesse versículo 9, quando o Senhor diz para Josué, olha, seja forte e corajoso, porque através de você eu farei com que o povo possua toda a terra, venha herdar, né, toda a terra que eu prometi. Esse termo, seja corajoso, é bem interessante quando nós olhamos para o sentido original. Significa que Deus sabia que Josué não era um homem corajoso. Josué não tinha coragem para realizar essa missão. Mas Deus disse, seja corajoso. Isto é, você agora vai ter coragem. Não a partir da sua perspectiva, mas porque eu estou dizendo que eu vou com você nesta jornada. Meus queridos, Deus, ele nos surpreende. Pode ter certeza que para a nossa fé ser fortalecida, nós teremos de fazer ou passar por circunstâncias que nós nem sequer poderíamos imaginar que passaríamos por elas vencendo. Porque se eu puder imaginar isso, significa que eu estaria ou estarei fazendo algo normal, algo dentro dos meus limites, algo dentro das minhas capacidades, algo dentro daquilo que eu planejo, algo dentro daquilo que eu projeto e que eu sei quais são todas as variáveis, né,
e por isso eu consigo superar algum obstáculo, alguma circunstância. Não, olha, quando Deus diz para Josué, seja corajoso, Deus está dizendo, olha Josué, eu sei que você está com medo. Eu sei que você se sente incapaz de realizar essa missão, de passar o Jordão, porque você entendia que a pessoa mais capacitada na terra para realizar essa missão era Moisés. É verdade, eu chamei Moisés, diz Deus, né? Mas só que o Senhor estava falando naquela ocasião que havia chegado a hora de Josué. A missão de Deus é assim, meus irmãos. O apóstolo Paulo ensinou muito claro. Um planta, um rega, outro colhe. Deus dá o crescimento. Cada um tem a sua missão na obra. Logo que nós possamos entender e começar bem esta semana, sabendo que Deus, o Senhor de nossas vidas, Ele nos conduz. Ele conduz a nossa jornada. Lembra do Salmo 23? Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele nos conduz a pastos verdejantes. Mesmo que o caminho pareça ser árduo, difícil, longo, seja corajoso, seja corajosa. Deus está com você. Deus está conduzindo a sua vida, está conduzindo a sua jornada. Se fosse do seu jeito, se fosse da sua maneira, se fosse como você planejou, parecia que tudo ia correr normalmente, debaixo do seu controle, debaixo das suas regras. Mas como é que você iria crescer em Deus? Como é que sua fé ia ser fortalecida? Vamos começar bem essa semana, sabendo que Deus está conosco, mesmo que o coração esteja bem murcho e seguro, mesmo se as pernas estejam tremendo, Deus está conosco. Logo, Deus está contigo. Logo, seja forte e corajoso, como diz o texto, porque eu, seu teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Que Deus abençoe a sua vida.